Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 37 do livro 2. Vamos ao número 3 do nosso material didático, a separação final dos judaizantes. Bom, lembre-se, eu falei para vocês nas aulas anteriores que estava havendo um conflito, tá bom? Entre os judeus que ficavam divididos entre o cristianismo e o judaísmo. E a principal questão que envolvia era Jesus Cristo ser Deus. Bom, já que ele foi gerado pelo Espírito Santo e o Novo Testamento claramente usa diversas vezes a expressão Deus para se referir a Jesus. Então o Novo Testamento ele deixa claro que Jesus Cristo era homem, mas também era um Deus eterno. Ok? Então, o número 3 diz a separação final dos judaizantes. Agora, o ano 165 da era cristã, ele é um período que marca exatamente uma separação, que os judeus eles organizam as suas seitas, os ebionitas principalmente. Outros eles dizem, olha, nós não queremos participar do cristianismo porque nós não aceitamos que o Messias seja Deus. O Messias tem que ser um homem. Bom, até hoje os judeus acreditam nisso. Um dos maiores intérpretes do judaísmo na história, quando nós estudamos história de Israel, nós estudamos sobre eles. Um homem chamado Maimônides. E ele escreve, olha, o Messias, quando vier, os seus filhos reinarão depois da morte dele. Ou seja, essa referência judaica, né, viveu ali no ano 1100, ele diz que o Messias será um homem que vai morrer e seus filhos vão reinar depois dele. Irmãos, teve um judeu racidista, espírita, que morreu em 1994. Ele se apresentou como Messias aos judeus. Eles não aceitaram. E todo esse movimento que vocês estão vendo hoje, de judeus lá balançando no muro das lamentações, todo de preto, e dizendo que o Messias está chegando, como está no YouTube, nós vemos aí diversos vídeos, eles estão esperando esse Messias, que eles dizem que é filho desse Messias que veio, não foi recebido, mas que o filho dele reinará. Tá bom? E esse homem, existe uma grande possibilidade dele ser o anticristo. Mas eles têm rabino dizendo que ele já está em Israel, que ele vai se manifestar a qualquer momento. Bom, então aqui no ano 165, ele vai marcar uma separação entre o judaísmo e o cristianismo. Até esse ano, alguns judeus ainda estavam divididos. Acreditavam no judaísmo e também acreditavam em Jesus como Messias. Mas quando debatia a questão de Jesus ser Deus, eles rejeitavam essa doutrina. Então vejamos, o comentário diz: haviam passados 30 anos da rebelião de Bar Koba contra o Império Romano. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se quem foi Bar Koba. No ano 132, ele se revoltou contra o Império Romano, organizou um exército, conseguiu diversas vitórias. Foram 3 anos de guerra contra os romanos, que acabaram vencendo e destruíram e mataram Bar Koba. Bar Koba ele se destacou porque ele perseguiu os judeus que tinham se tornado cristãos, exigindo que eles negassem a Jesus e que voltassem para o judaísmo. Tá bom? Então, os judeus cristãos foram perseguidos, torturados por ele. Tá bom? Então, agora, passados 30 anos, eu prossigo comentando. O historiador judeu Lawrence Joffe, em sua obra A História Épica do Povo Judeu, nos descreve a relação entre os judeus e o cristianismo. Veja o que ele diz. Após 135 depois de Cristo, o número de judeus cristãos também diminuiu. Eles se sentiram duplamente banidos. Os judeus convencionais os acusavam de falta de patriotismo e heresia em relação à Torá, enquanto os cristãos seguidores de Paulo os rechaçavam por rejeitarem a divindade de Jesus. Ao contrário dos saduceus, zelotes,
judeus, cristãos e essênios, os fariseus desfrutaram de uma nova vida como rabinos. Eles dominaram o sinédrio que foi restabelecido em Avne. Sob Gamaliel II, eles migraram para a Galileia, tendo aprendido a amarga lição de duas revoltas fracassadas em 66 e 73 depois de Cristo e em 132 e 135 depois de Cristo. Os judeus se concentraram em um autogoverno sem distúrbios, segundo a lei religiosa. No início do século III, 201 a 300, o chefe do sinédrio, Judá o príncipe, que era chamado de Hanassi, ou Nassi, que se traduz por príncipe, né? Estabeleceu relações cordiais com os administradores romanos da Palestina. Bom, esse ponto aqui é importante nós entendermos, né? Estudar a história da igreja tem a ver com a história de Israel também. Então, você veja, eu estava conversando com o irmão hoje, que ele viu um vídeo de um cristão pregando lá em Jerusalém. Um cristão resolveu pregar na rua, começar a pregar, e crianças pegaram e começaram a jogar pedra nele. Por que que os judeus fazem isso hoje? Porque eles dizem, esses aí eram os que nos matavam. Porque a Igreja Católica, né, perseguiu os judeus com Inquisição, matando, expulsando eles dos países, os protestantes também. E eles falam o seguinte, olha, os cristãos nos matavam, tanto católico como protestante. E eu falei para ele, veja a situação, meu irmão. Por isso que é difícil evangelizar um judeu. Porque primeiro eu tenho que convencê-lo que os verdadeiros seguidores de Jesus nunca mataram os judeus, nunca perseguiram. Na verdade, nós éramos perseguidos pelos católicos e pelos protestantes. Mostrar para ele que na história havia um grupo de cristãos que a história novamente chama de anabatistas, seja donatista, diversos nomes que eles davam. Esses cristãos nunca perseguiram os judeus, pelo contrário, orava por Israel, porque a Bíblia ordena isso, continua orando por Israel. Agora, teve um testemunho interessante. Se vocês lembram, quando o primeiro-ministro de Israel esteve no Brasil, ele falou algo interessante. Ele fez um discurso bonito, né? Falando, olha, onde estão aqueles egípcios, aquele império, os romanos, né? Em vários impérios ele foi citando, eles desapareceram, mas nós judeus estamos aqui. E ele continua no seu discurso e ele diz, os maiores amigos dos judeus são os evangélicos. Ou seja, ele já conseguiu identificar que existe um povo diferente, que olha para os judeus de uma maneira diferente. Eles só ainda não conseguiram ver isso na história, tá bom? E não conseguiram ver isso na história. Mas, se nós continuarmos pregando, irmãos, se Deus me der condição, irmãos, um dia eu vou escrever um material de 2º grau, entendeu? Contando a história da Igreja Católica como um ramo do cristianismo, um ramo paganizado, desviado. E vou contar outros ramos do cristianismo também, como os anabatistas, que eram mortos pela Igreja Católica. Porque os nossos jovens, eles vão para o ensino médio, para a faculdade, eles são bombardeados com essa mentira. E pior, tem cristão hoje que está aceitando essa mentira, que nós saímos da Igreja Católica. Então como é que você vai evangelizar esses judeus? Vai dizer para ele, olha, eu estou aqui pregando para você, mas eu não te matava. Na verdade, eu era perseguido também pelos católicos. Mas ele estava lá, as criancinhas. Por quê? Qual a história? A história que é contada lá de Israel, certamente é a mesma que é contada aqui no Brasil, que é contada na Europa, que é contada nos Estados Unidos. Que o cristianismo matava os judeus, né? Mas nós veremos que nós temos documentos fortes que mostram que, na verdade, tinha um grupo de cristãos que não matava. Tá bom? Nós veremos quando a Igreja Católica criar a Inquisição, ela não cria a Inquisição para matar judeu, não. Lá em 1215, nós vamos estudar. A Igreja Católica cria a Inquisição para matar outra igreja cristã. No caso, a Igreja Anabatista, que eles chamaram de valdenses lá nos dias deles. Tá bom?
Então, nós temos que conseguir mudar isso na história. A internet hoje é uma benção, porque nós colocamos esses vídeos no YouTube, eu fico vendo lá os comentários, tem pessoas que entram, criticam, né? Mas eu fico vendo os comentários, mas alguns dizem, poxa, graças a Deus, esclarecedor, né? Que bom saber que eu, a irmã era até da Assembleia de Deus que escrevia, né? Escreveu, ela falou, que bom saber que eu não sou católica nem protestante, porque ela dizendo, eu como professora do ensino médio, era complicado quando eu chegava nessa parte para explicar para as pessoas. Agora eu já tenho algo a explicar. Irmãos, isso é um conforto para a minha alma, né? Quando você vê um ex-ministro da Assembleia de Deus, que hoje acho que ele não é nem mais ministro da Assembleia de Deus, né? Um ex-ministro da Assembleia de Deus que rejeita totalmente e afirma a Igreja Católica era a Igreja de Jesus, sim, né? Então, essa é uma questão que nós temos como mudar. Se nós vamos conseguir fazer isso totalmente até o arrebatamento, eu acho até difícil, porque a mentira está dominando o mundo, irmãos. A mentira está dominando o mundo. Nós temos que nos dedicar, orar, estudar, pregar, mas infelizmente esses ventos de doutrina, né, vão continuar nos atrapalhando, e a tendência é que o mundo acredite na mentira e não acredite em nós, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. O comentário prossegue. Muitos judeus que se aproximaram do cristianismo foram levados por um vento de doutrina que ficou conhecido como ebionitas, tá bom? Então observe, o que o inimigo fez para que os judeus não se convertessem ao cristianismo. Ele fundou seitas. Uma das que mais se desenvolveram foi essa seita dos ebionitas, ok? Porque ela também pregava o gnosticismo, ok? Aquele Áquila de Sinop que nós comentamos hoje, ele se filiou a esse grupo judaizante, essa seita. O comentário prossegue. O herege Áquila de Sinop, após ser banido do cristianismo, adotou essa crença. Bom, eu coloquei aí uma citação para vocês de Eusébio de Cesareia sobre esse grupo, né, de judeus chamado ebionitas. Ebionitas significa os pobres, né? Ainda tinha essa aparência, né, de os pobres. Veja o que ele diz. De outros, porém, o demônio malvado, impotente para arrancá-los de sua disposição para como Cristo de Deus, tomou posse ao encontrar outros pontos por onde agarrá-los. Estes primeiros foram chamados ebionitas, como convinha, pois tinham sobre Cristo pensamentos pobres e de baixa estima, pois pensavam dele que era apenas um homem simples e comum, justificado à medida em que progredia em seu caráter, e nascido da união de um homem e de Maria, acreditavam absolutamente necessária para eles a observância da lei, alegando que não se salvariam apenas pela fé e por viver conforme ela. Ou seja, eles queriam manter o judaísmo, enquanto Jesus foi bem claro. Está lá em Mateus capítulo 21, versículo 40. O reino vos será tirado e será dado a um outro povo que gere os seus frutos, que dê os seus frutos. Ok? Ele prossegue. Mas além destes, havia outros da mesma denominação que escapavam de sua estranha insensatez. Não negavam que o Senhor houvesse nascido de uma virgem e do Espírito Santo, mas assim como aqueles, tampouco confessavam que, por ser Deus, Verbo e sabedoria, preexistia já. Desta maneira, retornavam à impiedade dos primeiros, principalmente quando, assim como eles, esforçavam-se por honrar demasiadamente a observância da lei. Acreditavam também
que era necessário a todo custo rechaçar as cartas do apóstolo, a quem chamavam apóstata da lei, enquanto usavam exclusivamente o chamado Evangelho dos Hebreus, sem importar-se em nada com os outros. Foi uma obra apócrifa, eu cheguei a comentar com eles sobre vocês, né? Tá bom? Então, por que eles chamam o apóstolo Paulo de apóstata? Porque nas suas epístolas o apóstolo Paulo, por mais uma vez, chama Jesus de Deus, ok? Então, eles não aceitavam, e é característica, como eu disse, dos judeus até os dias atuais, não aceitar que o Messias é Deus. Eles dizem que o Messias é um homem normal, que virá, morrerá e seus filhos reinarão depois dele. Eusébio de Cesareia prossegue. Da mesma forma que aqueles observavam o sábado e tudo mais da disciplina judaica, no entanto, aos domingos, celebravam ritos semelhantes aos nossos em memória da ressurreição do Salvador. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Em Atos dos Apóstolos você encontra a igreja se reunindo no primeiro dia da semana, no domingo. Tá ok? Não que a gente guarde o domingo como os judeus guardavam o sábado, porque o apóstolo Paulo, em Romanos 14, deixou bem claro que uns fazem distinção entre dias e dias, outros consideram iguais todos os dias. Jesus morreu por todos, disse o apóstolo Paulo. Tá bom? E disse, cada um fique na sua fé. Se você quer guardar um dia especial, não, no domingo, o meu domingo é do Senhor. Eu guardo esse dia como os israelitas faziam. Olha, isso não é certo. Nós temos que guardar todos os dias da semana. Agora, o domingo é um dia que normalmente as pessoas não trabalham. Então, por isso, nós nos reunimos nesse dia. E para nós é especial porque Jesus ressuscitou nesse dia. Ok? Então, por isso, nós nos reunimos. Mas nós não guardamos esse dia como os judeus guardavam. Ah, não vou dar mais de 40 passos, não vou fazer isso. Se uma pessoa estiver caindo num buraco no sábado, como eles faziam, eu não vou ajudar essa pessoa. Se eu estiver com fome, não vou pegar nada para comer. Isso é errado. É assim que os judeus faziam, né? E Eusébio de Cesareia conclui. Daí, de tais práticas, veio-lhes a denominação que levam. O nome de Ebionitas manifesta a pobreza de sua inteligência, pois com este nome se chama entre os hebreus aos pobres. Então Eusébio de Cesareia fala, olha, eles podem até falar como pobreza por serem pessoas simples, mas ele diz, na verdade, esse termo se aplica melhor à falta de raciocínio lógico deles. Por quê? Porque, irmãos, se você for no Antigo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, o próprio Deus, Yahvé, que era o nome que ele se identificava no Antigo Testamento, ele diz para o profeta Ageu, a glória desta casa será maior do que a primeira, porque eu virei e pisarei nesta casa. O que Deus está dizendo? Que ele vai tomar uma forma humana. Ok? Então, faz sentido acreditar que Deus se fez homem e habitou entre nós, como disse o apóstolo Paulo. Ok?